Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre gestão financeira da comunicação integrada de marketing. Uma aula bastante importante, pois trabalharemos aí assuntos ligados à parte financeira na comunicação integrada. A comunicação integrada de marketing utiliza diversas ferramentas de comunicação. Essas diversas ferramentas, elas demandam investimentos, demandam recursos, e a administração financeira desses recursos é fundamental para que você possa estabelecer e atender os objetivos a que ela se propõe. A gestão financeira da comunicação integrada de marketing, ela na verdade, ela vai trabalhar especialmente a parte de orçamentos, distribuição de recursos, investimentos, resultados e métricas para que você possa medir os investimentos que foram realizados. Para a gente poder falar da comunicação integrada de marketing em relação à área financeira, precisaremos trabalhar alguns conceitos básicos sobre a nomenclatura usada em finanças, aplicando-as à administração de marketing e finanças, junção dessas duas áreas fundamentais para a empresa. Historicamente, essas áreas têm conflitos. A área de marketing quer fazer o máximo para aumentar vendas, a área de marketing, a área de comunicação, ela investe em propagandas, em promoções, em ações de marketing direto, em mídias, em internet. E a área financeira, obviamente, fica de olho, segura os recursos financeiros normalmente são limitados, eles não são infinitos e eles precisam ser acompanhados e mensurados. Na verdade, nos dias de hoje, ninguém joga dinheiro fora, é necessário critério para a utilização desses recursos. Então, as empresas mais modernas, elas estão aproximando essas áreas funcionais que outrora, antigamente, trabalhavam mais afastadas. A área de marketing hoje, então, ela presta contas das suas ações para a área de finanças, até mesmo porque as empresas precisam saber como estão sendo utilizados os seus recursos financeiros e se os retornos estão sendo de acordo com as expectativas criadas em relação à utilização desses recursos. Primeiramente, precisamos falar sobre receitas e despesas. Receitas dizem respeito a todas as formas com as quais a empresa adquire caixa, com que ela recebe dinheiro. No nosso caso de marketing, especialmente, a gente está falando de vendas. As receitas, elas vêm através do volume de vendas que os produtos e serviços trazem, e esses volumes eles vão ser influenciados pelas ações de comunicação de marketing. As despesas dizem respeito a todos os esforços que se faz para adquirir vendas, para adquirir receitas. Então, essa relação receitas-despesas, ela é acompanhada mensalmente, em alguns casos semanalmente e até diariamente em alguns outros casos, para que as empresas possam estar acompanhando de maneira específica e minuciosa essa relação. Vejamos agora um texto sobre as possibilidades e as hipóteses de investimento. As 3 hipóteses de investimento em comunicação de marketing são: valor do investimento definido com base na expectativa de aumento de vendas e de participação de mercado, valor com base na possibilidade de um investimento não surtir o efeito esperado, afetando os lucros, e valor do investimento com base no tempo necessário para alcançar o lucro desejado, proveniente de um produto ou serviço novos. Nota-se que no entorno dessas possibilidades de investimento, nós temos a questão do risco. Os investimentos em comunicação para produtos já existentes, eles procuram normalmente aumentar vendas, normalmente trazer maior participação de mercado para os produtos, para as marcas da empresa. Quando o produto é novo, esse investimento tem um risco ainda maior, até porque ainda não se sabe como o cliente, como os consumidores reagirão a esse produto, em que medida eles o experimentarão, em que medida eles comprarão esse produto. E também a questão do lucro propriamente dito. O lucro é o objetivo de toda empresa privada, então o lucro, na verdade, ele precisa ser estabelecido, quer dizer, metas de lucro são estabelecidas, e quanto mais
investimentos em comunicação, muitas vezes você tem uma demora maior no lucro auferido, até porque você precisou investir primeiro para receber o retorno depois. De todo modo, os mercados funcionam dessa maneira, então essa balança entre investimentos e resultados de vendas, ela é acompanhada hoje pelas empresas de maneira atenta, né, com atenção, de maneira próxima. Vejamos agora um texto sobre o marketing da Coca-Cola e os investimentos que essa grande multinacional pretende fazer nos próximos anos. A Coca-Cola se inspirou no Brasil para criar sua nova campanha de marketing, Comemore do Seu Jeito. O investimento do sistema Coca-Cola Brasil entre 2010 a 2014 será de 11 bilhões de reais, mais do que o dobro da verba destinada para a Copa da Alemanha em 2006. Desta forma, a multinacional pretende iniciar um ciclo de atividades até o Mundial de 2014, com filmes para TV, eventos e internet, baseados no jeito comum de brasileiros e africanos celebrarem o futebol. Podemos notar, então, que as empresas estabelecem investimentos, em alguns casos, como o caso da Coca-Cola, num horizonte de tempo de 4 anos, 5 anos, muitas vezes, até em alguns casos, 10 anos. Esses montantes são extraordinários, são cifras impressionantes. Como alocar esses recursos? Como não desperdiçá-los? Como utilizá-los da melhor forma possível? Aí entra os conceitos da comunicação integrada de marketing. Existem os filmes, as propagandas, os eventos que receberão patrocínios da marca, as ações de promoção e merchandising, a aproximação com os clientes finais, com os intermediários, revendedores, distribuidores. Todo esse conjunto de ações requer investimentos e é importante que as empresas classifiquem esses investimentos, contabilizem esses investimentos, de modo a poder enxergar, né, a viabilidade e a continuidade dos investimentos e, obviamente, buscando o melhor retorno possível e, nesse período de tempo, realocando determinadas verbas sempre que for necessário. Vejamos agora alguns conceitos básicos de finanças. O primeiro conceito diz respeito à receita. A receita diz respeito, no caso, a todo o volume de vendas que a empresa consegue auferir em determinado período de tempo. Para você investir bilhões, como é o caso da multinacional Coca-Cola, você precisa ter também receitas de bilhões. Então a receita, o olhar sobre a receita é fundamental para que você tenha parâmetros de verbas de comunicação integrada de marketing. Outro conceito básico são os conceitos relacionados a custos. O custo fixo diz respeito a aluguel, a impostos, como impostos prediais, no caso, depreciações, vigilância, despesas administrativas, ou seja, independente do volume de vendas, determinados custos as empresas possuem. O custo variável, como o próprio nome fala, ele varia de acordo com o volume de vendas que a empresa obtém. Ele está associado à matéria-prima, à mão de obra de fábrica, a custos dos produtos vendidos, comissões de vendas, impostos sobre vendas. Então, separar custos fixos de variáveis é importante para que as empresas possam medir e saber, né, qual é a participação do volume de vendas e das receitas em relação aos custos para produzir aquele determinado produto. Investimento é um outro conceito importante dentro do plano de comunicação em relação à área financeira, até porque os investimentos eles dizem respeito ao volume de recursos que eu preciso para conseguir alcançar os objetivos comerciais, embalagens, propagandas, tecnologias, novos produtos e assim por diante. São investimentos fundamentais. Lucro diz respeito àquilo que realmente fica com a empresa depois de tudo pago em relação ao volume de vendas. E o termo despesa, embora não seja unânime essa classificação, ele representa, de modo geral, o consumo de bens ou serviços no processo de obtenção de receitas. A despesa, ela também se refere aos gastos necessários
para você viabilizar a área comercial e a área de vendas como um todo. Um outro conceito importante é o conceito de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o momento onde custos de vendas empatam, ou seja, qual é o volume de vendas que eu preciso ter para pagar os meus custos totais. Esse momento é importante porque é a venda mínima que a empresa precisa fazer para sair do prejuízo. Muitas vezes as empresas passam ou demoram ao longo do mês para passar o ponto de equilíbrio e aí elas fazem promoções, elas acabam colocando produtos com preços menores no mercado, justamente para não ter prejuízo naquele determinado período contábil, que normalmente é feito por mês. Por isso muitas empresas acabam deixando para finalizar suas vendas no último minuto do dia 30 ou do dia 31, gerando aí depois alguns custos adicionais de logística, uma vez que a empresa tem toda uma cadeia e toda essa integração acaba afetando o resultado final. Um outro conceito importante é o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição é uma relação entre as vendas totais e os custos variáveis. Por exemplo, se você tem vendas de R$100 e custos variáveis de R$70, você tem uma margem de contribuição de R$30. Essa margem de contribuição, a leitura que se faz é quanto que a venda daquele determinado produto contribui para pagar os custos fixos e gerar lucro para a organização. Então é um indicador, é uma métrica que acaba trazendo informações importantes para que as empresas saibam, por linha de produtos, por item muitas vezes, qual é a contribuição que aquele produto traz. Aí você pode traçar estratégias para, obviamente, melhorar a margem de contribuição dos produtos que tenham resultados ruins nesse aspecto. Gestão financeira. A gestão financeira diz respeito à tomada de decisão sobre os diversos recursos que a empresa tem. Na gestão financeira você precisa obter, utilizar, controlar recursos financeiros para que você possa policiar ou munir a empresa de recursos a fim de que não faltem na hora que se precisa os recursos para você aumentar vendas, para você estimular distribuidores, para você remunerar e premiar vendedores que têm bom desempenho e assim por diante. Então essa gestão financeira ela está em sintonia com as ações de comunicação integrada de marketing, uma vez que é preciso que nessas ações se entenda a questão do planejamento das necessidades financeiras. Imagine, por exemplo, esses cartões de fidelidade. Eles têm um impacto financeiro na empresa, a empresa devolve para o cliente benefícios financeiros. Isso precisa ser calculado e muito bem calculado, porque ao longo do tempo é como se fosse uma dívida que a empresa vai fazendo com o seu consumidor. Imagine uma companhia aérea, você tem o cartão de fidelidade, passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, os clientes que utilizaram e que têm o benefício, eles vão querer viajar de graça. Naquele avião, aquele assento, a empresa não obteve vendas, não obteve faturamento porque ela está devolvendo para o cliente uma parte disso. Então é preciso gerenciar e planejar para que a empresa não chegue em determinado momento em que ela não tenha condições aí de financiar esse tipo de cartão de fidelidade, retirando, no caso do cliente, um benefício que ela mesma concedeu, o que faria mal para a sua marca, para a sua imagem e assim por diante. Calcular a previsão dos recursos futuros, levantar os recursos disponíveis, todas essas questões fazem parte da gestão financeira. Um outro aspecto importante é a análise da viabilidade econômica das ações de comunicação integrada de marketing. É preciso que haja um equilíbrio financeiro e os níveis de eficiência sejam adequados para que você consiga sempre alcançar os objetivos que foram traçados ou, ao menos, chegar o mais próximo possível disso. Eficiência e rentabilidade são duas
coisas importantes e bastante acompanhadas. Um outro aspecto da gestão financeira importante, que deve ser calculado, planejado e ponderado, refere-se aí à legislação tributária. A legislação tributária, ela é específica para cada tipo de negócio. No caso do Brasil, a reforma tributária ainda não foi feita, existe um número excessivo de impostos, é bastante complexa essa questão. As empresas, sejam elas de pequeno, médio porte ou grande porte, elas precisam planejar a questão tributária e essa legislação precisa ser atendida porque senão a empresa acaba contraindo um passivo e que vai ao longo do tempo sangrar o seu caixa, vai sacrificar o seu caixa. Uma outra questão refere-se à captação de recursos financeiros. Nos últimos anos, no Brasil, esse aspecto se tornou mais fácil. Para fazer investimentos é necessário que hajam recursos financeiros. O recurso financeiro, ele muitas vezes não está no caixa ali disponível. A empresa precisa, para alavancar os seus negócios, para alcançar objetivos de marketing, muitas vezes de recursos de terceiros, e hoje no sistema financeiro você possui diversas ofertas e possibilidades relativas a isso. Vejamos agora um trecho de uma campanha do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Brasil, onde ele acaba colocando à disposição dos empresários possibilidades de investimentos, o que levaria, obviamente, como consequência, ao desenvolvimento. Cartão BNDES apresenta Bruno, administrador de um hotel e usuário do cartão BNDES. Bom, é muito fácil comprar com o cartão BNDES, você consegue comprar tudo o que você precisa para um hotel, desde roupa de cama, mesa de banho, até talheres para cozinha. O Bruno está usando o cartão BNDES para financiar a reforma do seu hotel. Ele também comprou novos refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e até uma central telefônica. O principal foram as camas do hotel, né? Você não vai ficar num hotel sem cama. O cartão BNDES foi criado para micro, pequenas e médias empresas de todos os setores que precisam de crédito rápido para ampliar, reformar ou modernizar o negócio. Acessar o portal do cartão BNDES é mais fácil ainda, é um clique só. Fique por dentro de tudo que o cartão BNDES pode fazer pela sua empresa. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Observamos nessa iniciativa que a apresentação da empresa, que foi colocada aí no vídeo, ela na verdade mostra que para você oferecer um serviço de boa qualidade, que vá atender a expectativa do cliente, você precisa ter materiais, equipamentos, você precisa ter uma boa apresentação da empresa. E para isso você precisa fazer o investimento. O BNDES é uma boa possibilidade, é um bom caminho para que você faça esse investimento e com o próprio retorno de vendas da empresa, você pagaria de volta, devolveria para o banco os recursos que dele você precisou para estabelecer o seu negócio. Então, vejamos agora um trecho da campanha Fundo de Investimento 2010 da Caixa Econômica Federal também. Doce, salgado, quente, frio. O segredo das minhas receitas está na combinação dos alimentos. O segredo dos meus investimentos também é que eu invisto na Caixa. Lá eu encontro um cardápio completo e diversificado para combinar minhas aplicações. E ainda conto com toda a solidez que um banco com 150 anos pode oferecer. Gastronomia é com Olivier, investimento é com a Caixa. Trata-se de um outro banco estatal que também promove e possui produtos e soluções financeiras que possibilitam investimentos para empresas de diversos tamanhos, a fim de que elas consigam obter prosperidade e bons resultados de marketing, bons resultados comerciais. Essa é uma das grandes alavancas que trouxeram maior desenvolvimento econômico para o nosso país nos últimos anos. Políticas de preço e comunicação.
Há uma relação direta entre preço e comunicação. Na verdade, o preço é uma das decisões mais importantes de marketing, porque no preço é que você vai conseguir retornos e lucro para que o seu negócio continue se desenvolvendo, prosperando e assim por diante. Como vivemos em um mercado crescentemente competitivo, é difícil você aumentar preços, especialmente quando você não consegue oferecer diferenciais. Há algumas possibilidades na determinação de preços. A primeira delas é a necessidade de sobrevivência. Quando a empresa está com uma dificuldade de caixa muito grande, normalmente ela faz o preço possível para que ela sobreviva, alavancando as vendas quando isso acontece, mas essa é uma estratégia, é uma situação que a empresa deve evitar, até porque a sobrevivência é a prática daquele preço onde você acaba tendo poucos recursos para futuros investimentos, você acaba tendo dificuldade de modernizar a empresa, você tem dificuldade de trabalhar a depreciação dos serviços e produtos que a empresa oferece. Então é importante que você fuja, que a empresa saia dessa questão que diz respeito à necessidade de sobrevivência. Uma outra possibilidade é a maximização do lucro, que é a empresa que pretende ter lucro e quando ela toma esse caminho, muitas vezes ela sacrifica em alguma medida o volume de vendas, de todo modo um maior olhar, nesse caso é a proteção do caixa. Um outro olhar sobre isso bastante comum é a taxa de retorno sobre o investimento. Nesse caso, procura-se medir qual é o horizonte de tempo que eu quero para ter o meu investimento de volta. Ou seja, a empresa estabelece investimentos para um determinado período e ela espera, por exemplo, em 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, esse dinheiro de volta, e aí o preço vai ser estabelecido de acordo com a taxa de retorno mensal que eu preciso para obter de volta. É preciso tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o mercado ele não faz essa leitura, essa é uma leitura interna, e a concorrência, a própria demanda, os próprios clientes podem abrir mão desse produto por algum outro que tenha um preço mais competitivo e seja similar. E um outro caminho, também cresce esse caminho, é o caminho do valor percebido. Ou seja, as empresas procuram aumentar o valor percebido pelo cliente naquilo que elas oferecem, naquilo que elas comercializam. Quando eu trabalho o valor, eu fujo um pouco daquela questão da guerra de preços, e o valor você consegue adquirir como? Através de uma marca que seja bem percebida, melhor do que a média do mercado, através de serviços adicionais, garantias adicionais, prazos de pagamento, assistências técnicas. Então, na verdade, você constrói valor, atendimento, através de alguns atributos que você decide trabalhar de modo estratégico. Vejamos agora um texto sobre a empresa Natura. A Natura quer dobrar a participação das receitas obtidas no mercado internacional nos próximos 5 anos. Hoje ela atua na Argentina, Peru, Chile, México, Colômbia, França e Bolívia. Para isso está em estudo a construção de uma fábrica em outro país ou terceirização das operações. Segundo o vice-presidente de finanças da empresa, o modelo atual, centrado em exportações, não é o melhor, nem do ponto de vista econômico, nem do tributário ou ambiental. Para manter a competitividade, os investimentos adicionais da Natura em marketing devem chegar a cerca de 380 milhões de reais no fim de 2010. Os outros investimentos da companhia devem somar 140 milhões de reais. A empresa chegou ao fim de setembro com 839 mil consultoras no Brasil, crescimento de 21,3%, e 149 mil nas operações internacionais, crescimento de 33,7%. Esse exemplo é bastante interessante porque ilustra uma realidade que muitas empresas vivenciam. A Natura é uma empresa bem estabelecida no Brasil, ela consegue o seu espaço, ela tem muita qualidade naquilo que oferece, as revendedoras fazem um trabalho bastante interessante, o consumidor gosta do seu produto e a Natura cresce. É uma marca brasileira que cresce inclusive no exterior, orgulho para o nosso país.
Agora, esse investimento para você sair do nosso país e ir aos outros, mesmo que sejam aqui da América Latina, esse investimento ele é feito com base no lucro, nos resultados que a Natura obteve aqui no Brasil. Então essa conta, né, essa migração de recursos para você conseguir ter uma abordagem internacional, ela precisa ser feita de modo inteligente, planejado, a gestão financeira precisa estar em sintonia com os objetivos de marketing para que a empresa faça isso de modo sólido, de modo que traga aí os resultados que se esperam. Investimentos na comunicação integrada de marketing. Quando se fala em investimentos, o que está em pauta é a alocação de recursos para cada atividade de comunicação. E o valor deve ser compatível com os objetivos de vendas e a participação de mercado do produto. Vejamos agora um texto sobre investimentos em marketing. Despesas com marketing têm engordado nos últimos anos. Os investimentos em marketing dos 30 maiores anunciantes do Brasil, com ações na Bolsa, chegaram a 7,14 bilhões de reais em 2009. Isso corresponde a 18% da soma total das despesas com vendas. Isso significa que de cada R$ 5 desembolsados em gastos como pagamento de salários, comissões a vendedores, frete, provisionamento e marketing, pelo menos R$ 1 foi aplicado apenas em gastos com ações para promover as marcas e os produtos das companhias. Empresas que estavam em outros países vieram ao Brasil, estão investindo aqui, disputando o mercado com as empresas já estabelecidas. E tudo isso faz com que essa disputa leve a área de marketing a um assunto mais importante, mais central dentro da determinação estratégica da organização. Novamente, reforça-se essa ideia de que você desenvolver e projetar investimentos de marketing, você precisa ter a área de finanças trabalhando de maneira muito próxima para que você consiga fazer um trabalho inteligente que traga os resultados esperados. Um outro conceito refere-se ao Share of Voice, que nada mais é do que a participação da marca nos investimentos globais do setor em comunicação. As empresas normalmente têm mais do que um produto, tem uma linha de produtos, muitas empresas têm várias marcas. Quanto cada marca receberá de investimentos? Essa é uma decisão que está relacionada ao Share of Voice. Um produto com 25% de participação de mercado representa ou apresenta um Share of Voice também de 25% quando a empresa trabalha dentro dessa coerência, dessa proposta. Sendo que esse cresce de acordo com a meta almejada de participação de mercado. Se a meta for 30%, a empresa vai canalizar, por exemplo, também recursos nesse montante. Então esse aumento ele deve vir acompanhado de ajustes que a empresa faz na área de distribuição, na forma de vendas, quantidade de vendedores, de gerentes que vão trabalhar essa linha, preço, formas de apresentação do produto e assim por diante. Nos investimentos de comunicação e nos investimentos de marketing, é notório e importante se trabalhar os aspectos de distribuição. A distribuição, ela requer investimentos, requer custos. No caso da Natura, ela precisa fazer significativos investimentos na sua equipe de vendas. Como foi falado, são mais de 800 mil pessoas trabalhando e vendendo produto, recebendo amostras, catálogos e assim por diante. A forma de vendas, o preço praticado e a forma do produto, tudo isso vai compor aí, a planilha de custos para a comercialização desse produto. Marketing e vendas, finanças são áreas que estão em total sintonia e sincronia para que você possa obter os melhores resultados, portanto. When 23-year-old American model Crystal Wren made the brave decision to accept her natural body weight, she took the chance that her career in the high fashion world would be over.
Although the average American woman is a size 14, the majority of models are under size 4, and any model over size 6 is generally considered plus size. But Ren fought against the system and made a sensational runway debut for Jean-Paul Gaultier. I think there is some beautiful girls that are very slim, but other ones that have more shapes, more poitrine, more bustier, more derrière, but always beautiful, because that is also the femininity on the woman point of view. I've never been happier. I mean, because for once in my life I've been able to accept, like, this is who I am. I love my job and I can do it at this size, and it's fabulous. Ren's journey from an anorexic straight-size model to a happy, healthy, and successful plus-size model began in Mississippi at the age of 14, when a model scout told her that she could get into Vogue if she lost some weight. I probably lost about 85 pounds. Yeah, a lot of weight. I was never happy. I was hungry. I would go to a shoot, and 2 shoots or something a day. I'd get home at 11. I would have to work out through the night, or I wouldn't eat during the whole time. And it's just a constant thinking about food. I'm like shooting. I couldn't focus on what I was doing because I'm thinking about cheeseburgers. Losing more than 42% of her body weight led to a health crisis. Walking out of a store one day, Ren found that her legs completely gave out on her. It was then that she knew she had to make serious changes in her life. I just decided, you know what, I'm done with this. I'm like, it's really not a good image. And I'm like, can't even walk home 2 blocks. And I'm like, so this has got to stop now. Ren has told her story in her new memoir called Hungry. Her desire to create awareness about this issue, combined with the insistence of designers such as Jean-Paul Gaultier and Mark Fast to include plus-size models in their shows, is bringing change to the fashion industry. Vejamos agora texto sobre plus size. Começa a entrar na moda a adoção do público plus size pelas grandes marcas de roupa. Mas será que vende ou é só marketing? Para o Robert Duffy, sócio de Marc Jacobs, a experiência não foi das melhores. A revelação aconteceu em mensagens postadas no Twitter. Precisamos de consumidoras interessadas. Já fizemos roupas nos tamanhos 14 e 16, equivalentes ao 48 e 50 brasileiros. Mas elas sempre encalham no estoque. Tivemos que parar, postou. Mesmo assim, o interesse da marca continua, mas não para já. Queremos voltar a fazer tamanhos maiores, talvez daqui a 1 ano, diz Duffy. Nota-se nesse texto, e lembrando também do filme que assistimos agora há pouco, que são mensagens em alguma medida próximas, mas paradoxalmente contraditórias também. É o que realmente acontece. Muitas vezes, algumas mudanças, elas acontecem para parte dos consumidores, para uma outra parte elas acontecem depois de um determinado tempo, e o volume de vendas que a empresa esperava não acontece, não vem, até porque isso depende da assimilação do público que está recebendo aquela mensagem, aquela nova forma de produto, a maneira como aquele produto está sendo distribuído e assim por diante. Daí a importância de se fazer uma sintonia e de se fazer um planejamento e um acompanhamento de resultados muito próximos para os ajustes serem feitos de maneira rápida e assertiva. O orçamento de comunicação, de marketing, ele pode ser construído ou estabelecido por diversos métodos. Percentual sobre as vendas é um método comum, onde você estabelece uma meta de vendas e determina um percentual em relação a essas metas. Algumas vezes você pega vendas passadas que já foram concretizadas e estabelece um percentual também. Tem um lado positivo, que você está sempre acompanhando quanto de comunicação representa as vendas daquele produto, em termos de custos. Por outro lado, você fica um pouco amarrado, em alguns momentos que você precisa estimular vendas, você não vai ter o recurso. Um outro
método é o método de percentual sobre o preço do produto. O preço do produto é alguma coisa que você estabelece, porém você tem custos de promoção, você tem muitas vezes inadimplência, então também é um método que se tem que tomar alguns cuidados e outras contas precisam ser feitas para que ele possa ser estabelecido. Um método que tem sido utilizado de maneira mais comum e cresce nos últimos anos é o método objetivo e tarefa, ou seja, você determina objetivos de comunicação e estabelece preços e custos das tarefas em relação a esses objetivos. Ao fazer isso, você tem um controle sobre as ações, bastante utilizado no lançamento de novos produtos, de novos serviços, também é utilizado por empresas que estão solicitando o maior critério possível da área de marketing nos seus custos de comunicação. Demanda mais trabalho, mas a possibilidade de acerto é maior. Casas Bahia, Fiat, Nestlé são grandes anunciantes no Brasil, são empresas que utilizam metodologias como essas para determinar o seu investimento na comunicação integrada de marketing. Na aula de hoje, pudemos verificar alguns aspectos relacionados à junção, à aproximação entre a área de finanças e a área de comunicação integrada de marketing. É importante frisar mais uma vez que a área de marketing, a comunicação integrada de marketing, ela é complexa, ela demanda investimentos em diversas ações diferentes, há um calendário promocional, há um calendário de ações, há sazonalidade nas vendas, as ações precisam ser planejadas, ferramentas como equipe de vendas, propaganda, promoções, marketing direto, custam e demandam recursos cada vez maiores e esses recursos precisam ser utilizados de maneira inteligente e planejada. Essa tem sido uma exigência da área de finanças, de quem realmente administra todos os recursos financeiros da empresa e é importante então que haja uma aproximação entre essas áreas para que as empresas consigam utilizar de maneira positiva esses recursos. Quero recomendar a vocês o livro Gestão de Marketing, publicado pela editora Saraiva, cuja coordenação é do Sérgio Roberto Dias. Tem vários capítulos que tratam aspectos ligados à comunicação integrada de marketing e um olhar de finanças sobre esse tema. Uma outra dica que eu quero passar para vocês é o site mundodomarketing.com.br, www.mundodomarketing.com.br. Ali vocês podem encontrar diversas reportagens, diversos textos que vão enriquecer os seus conhecimentos sobre comunicação integrada de marketing e aspectos financeiros dessa temática. Bom estudo a todos!